Versículo 16. Porque não me envergonham do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do que judeu, e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, pela fé, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 9. Eu vou ler até o 5º, sou ler do 6º ao 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, o pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Varão, 6º, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos, assim sendo mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Louvado seja Amém. Deus. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos e agradecemos a Ti por essa oportunidade, essa rica oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Aleluia. A nós estarmos aqui transmitindo Glória. e aqueles que estão ouvindo te ouvir Aleluia. a Tua palavra. Assim como Tu foste com Paulo, seja assim também com os Teus servos. Aleluia. Senhor. Abre as nossas mentes, os Glória nossos a Deus. corações, para que ouça o Senhor dos céus, Senhor, e para que venha, Senhor Deus, trazer a palavra do Aleluia. Senhor e levar para Glória a os Deus. que estão a escutar, Senhor. Que Louvado estão seja Deus. necessitados, assim como nós, de ouvir uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela essa Graças a oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estamos mais uma oportunidade, aprendemos com as outras a palavra do Senhor. Desta feita, o Senhor nos concedeu, através do varão Caetano, o livro de Romanos, para que nós, nesta noite, pudéssemos trazer uma palavra. E o livro escolhido
Pastor Caetano, é um livro completo que todo cristão deve ler, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o caminho, tem que ler esse livro. Glória a Deus. Amém. Esse livro é um livro que tem um conteúdo, como toda a Bíblia, riquíssimo. Mas ele tem, como assim, algo mais. Tipo uma síntese de todo o Evangelho do Paulo Caetano. Glória a Deus. Sabemos nós, amados ouvintes da palavra do Senhor, amantes da palavra do Senhor, que o homem perdeu a semelhança com Deus quando no jardim do Éden Louvado seja pecou. Deus. Sabemos nós que hoje nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza humana. Mas ao pecar no jardim do Éden, a natureza espiritual, ela morreu. Mas e a natureza humana surgiu. Pois o homem era semelhante, o homem era, vamos dizer, o homem era puro, o homem era reto, o homem era Glória a Deus. limpo. A natureza do homem era uma natureza pura, uma natureza limpa. Pois o homem não tinha no homem o pecado, Aleluia. mas habitava no homem a graça do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus. Mas ao pecar, irmão Caetano, o homem perdeu essa natureza espiritual. Aleluia. Infelizmente. E deu lugar à natureza pecaminosa, à carne. Louvamos a Deus porque grande é o amor de Deus. E Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho, no versículo 16 ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa, esse versículo com o Senhor Deus, ele começa a falar que ele não se envergonhava do que estava falando, do que aquilo que ele estava transmitindo e tinha a transmitir, porque era o Evangelho. Paulo não tinha timidez, Paulo não tinha acanhamento, mas Paulo tinha prazer e alegria de falar do Evangelho. Glória a Deus. Que Evangelho? As boas novas. A palavra do Senhor. Paulo tinha prazer, ele fala que ele tinha prazer de falar a palavra do Senhor, de transmitir aquilo que Deus tinha colocado em sua vida. Mas quem era Paulo? Louvado seja Deus. Paulo foi um homem escolhido por Deus, pastor Caetano, para levar além das fronteiras de Israel a sua palavra. Glória a Deus. Mas Paulo era um homem perseguidor? Era. Paulo é um homem que cria naquilo que foi ensinado. E Paulo, em tudo aquilo que ele acreditava, e tudo aquilo que ele fazia com prazer, com gosto e com vontade. Agradou a Deus. Glória a Deus. Tanto é que Deus o escolheu e separou como apóstolo para trazer e levar a sua palavra além das fronteiras de Israel. E dessa feita, Paulo escreve as
epístolas. E numa das epístolas ele escreve aos Romanos. E nessa epístola ele fala que por onde ele passou, ele não tinha vergonha de falar do Evangelho. Ele não tinha vergonha de falar do amor de Deus. Ele não tinha vergonha de falar do poder de Deus, porque o poder, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. E era a salvação. O que era o Evangelho daquele que o Paulo estava falando? Paulo estava dizendo que o Evangelho para o povo de Roma era o livramento ao qual o Senhor nos deu. O Evangelho de Deus era o livramento de Deus. Livramento de quê? Da condenação e da morte. Pois sabemos nós que todos nós estavam destituídos da glória de Deus. E a gente não tinha um caminho. Pois o caminho ao qual tinha o homem foi perdido no jardim do Éden. Mas Paulo, ele começa a falar, trazer para os livros de Roma, e a Bíblia falava assim: acalma-se, descansa. Porque não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais perdidos. Acalma-se. Hoje há um caminho para nós. Aleluia. O Senhor Deus nos deu. Louvado seja Deus. Estávamos perdidos. Glória a Jesus. Mas ressuscitamos em Cristo Jesus. É só um espaçozinho para ele. A porta foi aberta. A porta está aberta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Evangelho, Glória a Deus. é o poder de Deus. Graças a Deus. Aleluia. É a oportunidade a qual o Senhor Deus para que nós nascêssemos de novo. Glória a Deus. E amanhã? Louvado seja Deus. Mas como sei que foi o Senhor que deu os capítulos, versículos Glória a 67. Deus. Se eu tinha algo a falar sobre os versículos. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque assim Deus, Ele conduz Paulo a falar aos romanos, né, irmãos? Porque eram pessoas que tinham conhecimento. Os romanos tinham conhecimento da palavra de Deus, né? Ele tinha instrução recebida e estrutura para passar o que recebeu. Eram pessoas instruídas, né, na palavra. Porém, havia ali agora uma observação. Uma observação porque eles tinham uma visão muito mais aguçada para com as coisas da lei do que para as coisas do Espírito. Ou seja, era mais religiosidade do que o que, irmãos? Intimidade com Deus, né? É como se podemos dizer assim, irmão querido, que eles conheciam o Senhor por ouvir falar e não por experiências de vida, né? E podemos ver que os romanos, quando eles estavam em um período no qual já estávamos assim extrapolando, né, a sua crença nas coisas da lei, aí vem o Senhor e envia Paulo para Paulo agora instruir através do Espírito Santo as coisas do Espírito. Porque o que é carne é carne. O
que é nascido da carne é carne. O que é vindo da carne é carne. E tudo isso traz o quê? O que é vindo da carne traz o quê? Traz confusão, traz prazer carnal, traz a falta do discernimento das coisas de Deus. Mas agora estava Deus instruindo o povo através de Paulo para aprender coisas espirituais. Ou seja, quando você está aí na sua casa e nós estamos aqui, nós não podemos ver a olho nu com nossos olhos carnais o campo espiritual. Mas aquele que tem a sua vida não mais dirigida só pela lei, né? Porque a lei pode trazer o que, irmãos? A certeza de onde a lei há confusão. Onde a lei há problema, irmão. Como assim? Por que se cria uma lei? Para se evitar, para proteger algo ou alguém. Né? Então, por que essa lei aconteceu? Porque ela é criada. Eu estou falando agora a lei dos homens. Viu? Porque havia um prejuízo, um danificar, um explorar de uma maneira ilegal. Né? Mas aí para isso cria uma lei. Por exemplo, é lei andar apenas com máscara. É lei sair por decreto, é lei você sair a partir de tal hora e tal hora ser recolhido. Por que é necessário uma lei? Porque estava alguma coisa trazendo problema. É assim? Verdade. Então o povo estava indo pela lei. Estava em uma direção confusa. Eles não sabiam o que era conhecer a Deus através da lei ou das leis aplicadas. Então vem o Senhor trazendo a necessidade do povo aprender a viver também pelo Espírito. Né, irmãos? Viver com a visão espiritual, com a audição espiritual. E o que quer dizer isso? É que quando se tem uma visão, uma audição espiritual, consegue o homem discernir aquilo que é espiritual, aquilo que é do campo das coisas de Deus e do que não é de Deus. Então Paulo estava ali agora com uma missão de dizer ao povo, em vários discursos, em vários momentos, ele estava ali dizendo ao povo o seguinte: não viva apenas a religião. Não viva apenas do que aprendeu, e muitas das vezes aprendeu errado. Né, irmãos? Quem de nós não aprendeu que passar por baixo de uma escada traz azar? Ver um buraco preto traz azar. Número 13 para uns é azar, para outros é sorte. Né, irmãos? Então o povo estava vivendo disso. Estava vivendo de uma vida de instrução que não trazia a direção de Deus, não trazia o sentir Deus naqueles dias, naqueles momentos. Então está aqui: porquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo agora ele começa a pregar um evangelho que vai distorcendo tudo aquilo que o povo aprendeu. Aí ele pergunta: é fácil para o Hermes? É fácil alguém dizer para alguém que não tem nada a ver, se ele desce da cama com o pé direito ou o pé esquerdo, isso não vai mudar em nada? Não, mas para eu sair de casa eu tenho que primeiro ver o meu signo, o meu horóscopo. Eu tenho que primeiro ver, analisar a cor da roupa, com
é o que, irmãos? Isso é, vamos dizer assim, entre aspas, era como daquelas leis que eram criadas. Então vem Paulo agora quebrando tudo aquilo através de um explicar que poucos entendiam e queriam aceitar. Glória a Deus. Que era: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Me ajude. Louvado seja Deus. Irmãos? Ela, Então vinha quebrando o que vinha quebrando, todo aquele protocolo que eles haviam aprendido, mas tem o que, irmão? A oportunidade de Deus nos dá, o Espírito Santo usando as pessoas para dizer: isso não se preocupe com isso, que isso não tem nada a ver com o teu futuro. Né? Imagine alguém, uma virada de ano, aí tem que sair com a roupa amarela para ganhar dinheiro, com a roupa branca para ser paz, a roupa vermelha é o amor, a roupa azul aí vem trazendo outra direção. Tudo isso, irmãos, é religiosidade, superstição. Tudo isso tem que ser quebrado pelo conhecimento da palavra de Deus. Então era isso que Deus estava trazendo para os romanos, trazendo as coisas espirituais, que o mais importante do que a roupa, a cor da roupa, né? Quem está na praia pular 7 ondas, pular 3 ondas, tem que botar uma fruta. Tudo isso, irmão, muitas das vezes é magia. Né, irmãos? Então, era nesse campo que o povo estava envolvido. E Deus envia Paulo, como tem nos dias atuais, enviado homens e mulheres no conhecimento da palavra de Deus, para levar para aqueles que ouviam, mas não sentiam. Ouviam falar de um Deus que eles não sentiam. Então o bom é ouvir, crer e sentir. Diga comigo: ouvir, crer e sentir. Ouvir a palavra, crer na palavra e sentir o Deus da palavra. Glória a Deus. Amém? louvado seja Deus. Pastor Fernando. Isso, quando como o senhor falou, como nós falamos, Paulo disse que não me vergonha. Paulo foi instruído na lei e tinha conhecimento da lei. E o evangelho ao qual Paulo estava falando que não se envergonhava era o que Paulo, há um tempo atrás, estava perseguindo. Quando Paulo descreve que não tinham vergonha do evangelho atual, hoje, é porque era o evangelho que Paulo perseguia há um tempo atrás. Isso aí é para girar. Aleluia. Paulo conhecia os ensinamentos e tinha a educação romana, conhecia os pensamentos romanos. Bota mais um pouquinho. E Paulo conhecia a lei, e sobre esta lei que Paulo foi instruído, ele começou, quando Cristo veio, morreu, foi crucificado e morreu por nós, Paulo não acreditava que esse era o caminho, Aleluia. que era o Evangelho, como você falou. Por quê? Porque Paulo não tinha visão espiritual. Aleluia. Mas Paulo diz, quando Paulo teve um encontro com Deus, quando Paulo tem um encontro com Deus, não coloquei errado. Quando Deus encontra Paulo, porque foi Deus que escolheu Paulo, quando Deus vai ao encontro de Paulo, tudo aquilo que Paulo cria foi alterado em sua vida. Porque Paulo foi impactado pelo Evangelho. Paulo foi regenerado pelo Evangelho do Senhor. Paulo, na época Saulo, nasceu
de novo. E os romanos, eles não tinham essa visão que Paulo tinha hoje. Glória a Deus. O que era uma vergonha para Paulo há um tempo atrás, ele agora diz: não me envergonho do Evangelho. Glória a Deus. Por quê? Porque eu descobri que ele é o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu descobri que ele é o caminho. Eu estava errado, mas agora não. O Evangelho estava Glória a certo. Deus. Eu tinha vergonha, mas hoje não tenho mais. Eu já tenho um prazer, eu já não persigo, mas eu tenho um prazer de falar deste Evangelho. E perseguidor passou a ser perseguido agora, Caetano. Aleluia. E o mais interessante, como o senhor falou, irmão Caetano, é que a visão que Paulo tinha hoje, antes, é a visão que os romanos tinham. E Deus usa Paulo para levar uma palavra para eles. Glória a Deus. As boas novas, o poder de Deus, do caminho, a verdade e a vida. É isso que o Evangelho é um caminho, é uma verdade, é o que regenera e é o que justifica. Quem diz a Louvado seja Bíblia Deus. e que nenhuma condenação há para aqueles que crê e aceita. Pessoal, Glória a Deus. Verdade, meu querido. nenhuma condenação há. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos relata, pastor Caetano e Royal Caetano, que quando nós conhecemos o Evangelho, quando cremos e aceitamos o Evangelho, o poder de Deus, a palavra do Senhor, quando nascemos em Cristo, o Evangelho de Cristo, ele apaga tudo aquilo que todo o nosso passado pecaminoso, As nossas transgressões. as nossas transgressões, os nossos erros e as nossas falhas. E quando nós damos lugar ao Evangelho, que aceitamos o Evangelho, cremos no Evangelho, a natureza espiritual a qual Paulo fala, a visão espiritual em nossas vidas, pastor Caetano, ela ressuscita. Glória a Deus. Morre na cruz do Calvário o velho homem, quando cremos em Cristo, e ressuscita com Cristo, porque Cristo morreu, não foi a morte dele. Aleluia. Cristo morreu a minha e a sua morte. Para quê? Para que pudéssemos ressuscitá-lo com ele a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque aqui nasce a natureza espiritual. A liberdade de viver no Espírito. E quando nós não estamos mais sujeitos à sentença da carne e da lei, mas agora viver a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Só desta forma, irmão Caetano, não há condenação. Versículo 2 diz: a lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte.
Louvado seja Deus. Louvado. Louvado seja Deus. A lei do Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado. A lei de Cristo, a obra de Cristo fez, a morte de Cristo, e quando Ele ressuscita, pastor Caetano, Ele nos dá hoje a liberdade, Ele nos dá hoje um caminho e uma escolha a nos fazer. E quando nós aceitamos Cristo, como o primeiro versículo falou, nenhuma condenação há. O velho homem, a carne, morreu na cruz do Calvário por Cristo Glória a Jesus. Jesus. E agora a nova lei é a graça de Deus, é o Evangelho de Deus. E ressuscitamos com o Evangelho, nós temos uma nova vida. E esta vida está em Cristo Jesus. Para o que é também? Está entendendo, meu amado? Amado. Amém. É por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho, pastor Caetano. Glória a Deus. Por isso que Paulo tinha prazer de falar isso do Evangelho. Por que, meu irmão? Porque era uma coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque é uma coisa nova, Aleluia. algo novo. Por que, irmão Fernando? Porque é uma oportunidade de uma nova vida. Glória a Deus. O que estava perdido não mais está perdido. Por quê? Porque surgiu uma luz da escuridão. Uma porta se abriu. Mas é só para aqueles que crêem e o aceitam. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós temos aqui no capítulo 8, versículo 2, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Por isso, Glória a esse Deus. é forte.